Feche os olhos por um instante e volta para sua infância. Talvez você lembre de uma amarelinha desenhada com giz no chão, de uma pipa subindo no céu numa tarde de vento, de uma peteca indo de mão em mão, de uma pedra, papel, tesoura para decidir quem começava, de uma roda de crianças cantando uma cantiga que ninguém sabia bem de onde vinha, mas todo mundo conhecia. Agora deixa eu te fazer uma pergunta que talvez você nunca tenha feito para você mesmo. De onde vieram essas brincadeiras? Quem inventou essas brincadeiras? Há quanto tempo elas existem? A resposta ela é bem surpreendente, né? Na verdade, muitas dessas brincadeiras têm centenas, às vezes milhares de anos. Elas atravessaram oceanos, sobreviveram a impérios, cruzaram continentes e chegaram até você, na sua rua, na sua infância e quase intactas. Eu digo que isso é um folclore e é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Seja bem-vindo de volta ao canal Educação Física em Áudio. Neste episódio, a gente vai tratar do módulo 6, Recreação, Lazer e Cultura, episódio 2, Jogos Folclóricos, o resgate cultural pela brincadeira. Este trabalho foi elaborado por mim, Fábio Viegas. Eu sou estudante de Educação Física que busco compartilhar o meu método de estudo e democratizar o ensino no Brasil. Desde já te agradeço, obrigado por estar aqui e aproveite o conteúdo. E eu te digo que o conhecimento muda vidas. Nunca se esqueça disso. Primeiro, a gente precisa entender o que torna uma brincadeira folclórica. Os jogos e brincadeiras folclóricas são aquelas muito antigas que foram passadas de geração para geração. Por exemplo, as brincadeiras que foram oralmente mantiveram as suas regras básicas de origem. Ninguém escreveu num manual, por exemplo, ninguém patenteou, eles foram transmitidos de boca em boca, de avó para o neto, de criança mais velha para criança mais nova, e é justamente por isso que eles são tão especiais. Eles carregam a história de um povo dentro deles, vamos dizer assim. Uma coisa curiosa é que quase nunca se sabe a origem exata dessas brincadeiras. A pesquisadora Chizuko Kishimoto explica que muitos desses jogos vêm de práticas antigas que foram abandonadas pelos adultos, de fragmentos de mitos, de poesias, de rituais religiosos. E ela dá um exemplo, até vamos dizer assim, bonito, povos muito antigos e muito distantes entre si, como os gregos, por exemplo, e os povos do Oriente. Já brincavam de amarelinha, já empinavam pipa, já jogavam pedrinhas. E até hoje as crianças fazem exatamente a mesma coisa, milhares de anos depois. Pensa comigo na potência disso, né? Uma criança brincando de amarelinha, hoje está repetindo um gesto que outras crianças fizeram há milhares de anos atrás. Do outro lado do mundo ainda, né? É uma corrente que ela acaba ligando toda a infância e a história ao mesmo tempo. Eu trago aqui uma reflexão bem importante sobre a diferença entre o brinquedo artesanal e o industrializado. O brinquedo tradicional, feito à mão, geralmente é construído pela própria criança. E aí a criança sabe exatamente o que quer com aquilo. Ela cria, ela imagina, ela participa. Já o brinquedo industrializado, ele é pensado e projetado pelo adulto, com interesse do adulto. Muitas vezes ele já vem tão pronto, tão cheio de instruções, que acaba não sobrando nem espaço para a criança criar algo diferente. Ela só aperta o botão e assiste as coisas acontecerem. Isso não quer dizer que o brinquedo de loja é ruim, mas mostra por que resgatar as brincadeiras tradicionais é tão valioso. Elas devolvem para a criança o papel de criadora, não só de consumidora. Agora vem uma parte que eu acho mais bonita, tá?
A cultura brasileira é uma mistura de vários povos e as nossas brincadeiras contam essa história. E eu vou te levar por 4 origens diferentes. Você vai surpreender com brincadeiras que você achava que eram daqui e na verdade vieram bem de longe. Vamos começar pela origem indígena, tá? Quem nunca brincou de peteca, por exemplo? Pois é, na escola lá, né? A peteca ela é indígena e o nome vem do tupi. Peteca, em tupi significa bater, golpear com as mãos. Os indígenas faziam a peteca com uma trouxa de folhas cheia de pedras, amarrada numa espiga de milho, e brincavam de jogar um para o outro, de um lado para o outro. Até hoje, tem gente que espera o tempo da colheita para fazer a peteca com a palha do milho. E tem as pernas de pau, que também são indígenas. Tem um relato que fala sobre as crianças chavantes no Mato Grosso. Quando elas querem brincar de perna de pau, elas saem em grupo para o mato com seus facões lá, suas ferramentas, e precisam procurar na natureza um tronco longo, reto, com uma forquilha na ponta, no formato da letra Y, né? Que para poder apoiar os pés. E como a aldeia fica no meio do cerrado, onde as árvores são mais baixas e tortas, essa procura pode acabar durando uma manhã inteira. Então, achar o par certo já é um desafio. E olha que interessante. Para elas, a busca pelo brinquedo já é parte da brincadeira. A aventura de encontrar o material, ela é tão divertido quanto brincar depois com o material. Aqui tem um ponto profundo que a gente pode pensar que para os indígenas a brincadeira sempre foi uma forma de ensinar a cultura. Quando uma criança indígena atira um arco e flecha, por exemplo, em pequenos animais, para a gente de fora parece só uma brincadeira, mas para a comunidade, para aquela comunidade, aquilo é um preparo para a arte da caça necessária para a sobrevivência da tribo. É através do brincar que eles aprendem a caçar, a plantar, a fazer a comida, a pintar o corpo, a fazer rituais. A brincadeira, ela é a escola da vida. E mesmo hoje, né, com todas essas modificações nas culturas, elas ainda permanecem. Agora vamos pensar na origem europeia. A amarelinha, que a gente acabou de mencionar ali em cima, tem origem francesa e chegou ao Brasil através dos portugueses. Dependendo da região do Brasil, ela tem um nome diferente. Amarelinha, macaca, caracol, mas é a mesma brincadeira, aquele desenho numerado no chão, a pedrinha, o pulo de um pé só, que tem que chegar até o céu. E os portugueses trouxeram muito mais, trouxeram as cantigas, né, de ninar, as histórias das bruxas, de cuca, de bicho-papão, aquela que os avós portugueses, né, cantavam para os netos, que entram no imaginário de todas as crianças brasileiras. Trouxeram também a ciranda, a musiquinha da ciranda, que é a dança de roda mais famosa do nosso Brasil. Curiosamente, a ciranda veio de Portugal como uma dança de adultos, mas aqui ela virou uma brincadeira, acabou virando, né, uma brincadeira de criança. Agora vamos pensar na origem africana. E essa parte ela tem até um peso histórico bem importante. A cultura africana chegou ao Brasil de uma forma trágica, né? Através da escravidão. As pessoas eram trazidas à força e seus costumes e tradições tinham que ser cultivados escondidos dentro daquelas das senzalas, né? Longe dos olhos dos senhores. Por isso, mesmo temos menos fonte de pesquisa sobre essas brincadeiras. Os escravizados eram proibidos de expressar livremente a sua cultura. Mesmo assim, acredita-se que brincadeiras como pega-pega, por exemplo, pular corda, queimada e a brincadeira do elástico tenham origem africana. E tem um jogo de origem africana com a mancala. A Mancala teria surgido por volta dos anos 2000 antes de Cristo. Ele é um jogo de tabuleiro com pequenas pedras que tem ali jogado em vários países africanos com profundezas em raízes, né, filosóficas. O objetivo é capturar o maior número de pedras do adversário, distribuindo as suas pedras pelos buracos do tabuleiro. É um jogo que desenvolve o raciocínio lógico,
a estratégia, a paciência. E foi criada, como ela foi criada há milhares de anos de existência, e continua ainda ensinando as crianças a pensar. E por fim de tudo isso, a origem asiática. Aquele aviãozinho de papel que voava pela sala da aula, né? Quem se lembra disso? Quando a professora virava as costas, os brinquedos de papel vieram dos chineses, exatamente. E a pipa, então, a pipa, ela é uma das histórias mais incríveis que tem. As pipas apareceram na China 1000 anos antes de Cristo. E, na verdade, elas não eram um brinquedo, eram usadas como uma forma de sinalização, de comunicação. A cor, o desenho, o movimento da pipa mandava mensagens entre os campos. Da China, a pipa foi para o Japão, foi para a Índia, depois foi para a Europa e chegou finalmente ao Brasil, pelas mãos dos portugueses. Hoje ela tem vários nomes, né? Dependendo do estado, elas chamam de pipa, papagaio, arraia, né? A pandorga também, no sul. E o pedra, papel e tesoura, aquele que a gente usa até hoje para decidir, para brincar, também é asiático. Ele vem do Japão e onde se chama Jokepo. Lá é uma brincadeira em si que aqui a gente usa mais para tirar a sorte. A lógica é aquela que todo mundo conhece. O papel embrulha a pedra, a tesoura corta o papel e a pedra quebra a tesoura. Olha só, o que a gente descobriu é que a peteca indígena, a amarelinha francesa, a mancala africana, a pipa chinesa, todas convivendo na mesma infância brasileira, sem a gente nem perceber, na verdade, da origem, né, que vieram. Então, o Brasil é esse encontro de culturas e as nossas brincadeiras são a prova viva disso. Agora, porque tudo isso importa para você, né? O futuro do profissional da educação física, assim como eu, que estou estudando educação física, existe um risco real de tudo isso, na verdade, acabar se perdendo com o tempo. A pesquisadora Santos, ainda nos anos 90, já observava que quando a criança moderna cansa de navegar no computador, ela se distrai com as mesmas brincadeiras das gerações anteriores. Mas hoje, com a tecnologia dominando, cada vez mais o tempo das crianças, essa cultura lúdica, vamos dizer assim, ela corre perigo de acabar desaparecendo. É aqui que entra o nosso papel, né? O seu papel. O profissional de educação física é um dos principais responsáveis por manter viva essa cultura, por resgatar, ensinar, passar adiante essas brincadeiras que carregam a história do nosso povo. E o material sugere um caminho lindo para isso, na verdade, né? Pesquisar com as pessoas mais velhas, conversar com os avós, com os moradores antigos de uma região, descobrir as brincadeiras específicas daquele lugar, isso torna um trabalho muito mais rico e significativo. Quando você ensina uma criança a brincar de amarelinha, de peteca, você não está apenas passando tempo, você está conectando aquela criança a uma corrente de milhares de anos de história sobre cultura, né? E isso para mim é uma das coisas mais bonitas que a nossa profissão permite fazer. E é justamente sobre esse tipo de conexão mais profunda que eu gosto de conversar de perto com quem me acompanha aqui. Toda quarta-feira eu envio um material exclusivo e gratuito na minha newsletter. Isso mesmo. Para quem quer ir além desse episódio aqui, se você quiser fazer parte, o link está na descrição desse episódio. É só entrar ali. E no próximo episódio a gente vai para a prática. Como selecionar, confeccionar brinquedos e como aplicar os jogos, a brincadeira na educação básica. Vai ser um episódio bem mão na massa, cheio de ideias que você vai poder usar na sua atuação. E para não esquecer, me segue lá no Instagram, no Fábio Viegas, com 2 S no final, para acompanhar tudo de perto. A gente se vê no próximo episódio. Até mais. Valeu!